E aí, turma, tudo bem com vocês? Pessoal, o que vocês acham o fato do Felipe Luiz estar deixando o Pedro no banco? Principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro. Cara, pra mim, o Felipe Luiz está castigando o Pedro de diversas formas, porque, sinceramente, não tem nenhum jogador brasileiro atuando, seja no Brasil ou em qualquer parte do mundo, que tenha tantas condições de fazer gol e tanta habilidade, tanto recurso como o Pedro tem. Mas o Felipe Luiz, infelizmente, insiste em deixar o cara que é o cara artilheiro do time, matador, para ficar dependendo apenas do Arrascaeta. O Arrascaeta é um cara bom demais, indiscutível, sem discussão, mas o Arrascaeta ainda é um meia de origem. Então, o Arrascaeta com o Pedro, cara, seria uma dupla fantástica. E tipo, o Felipe Luiz nesse jogo contra o Cruzeiro, vocês podem discordar de mim, sim ou não, mas eu vou falar assim mesmo, olha só. O que eu acho? O Felipe Luiz errou feio, sinceramente, o Felipe Luiz errou muito feio nesse jogo. Primeiro, ele entrou com só meias, ele entrou praticamente só com meias. Não tinha nenhum jogador para definir, simplesmente só tinha o Arrascaeta, mas o Arrascaeta é aquele cara que ele é um meia, ainda ele é um meia atacante, mas é aquele cara matador, goleador, que bota os caras na cara do gol, fazendo pivô ali, esse cara é o Pedro, e o Pedro, cara, no banco, o cara entrou, sinceramente o cara entrou quando tava quase terminando o jogo, e aí ele pega e coloca o Pedro quase no final do jogo e tira o Arrascaeta, que é o cara que vai armar a jogada para o Pedro. Então não faz muito sentido. Além de ter mexido, além de ter errado, de não ter começado o jogo com o Pedro, eu acho que ele errou também o fato de ter colocado o Pedro e ter tirado a Arrascaeta. Porque veja bem, um centroavante ele precisa de meias de origem e meias bons que consiga colocar a bola em condições para ele. Mas, nesse caso, o melhor meia do Flamengo é o Arrascaeta. E o Felipe Luiz pegou e tirou o Arrascaeta do time. E aí, pessoal, é muito assim, cara, eu fiquei assim, porra, como assim, cara? Um jogo desse contra o time do Cruzeiro, de alta intensidade. Aí o pessoal, vi muitas pessoas falando o seguinte, que o Felipe Luiz não colocou o peso justamente por causa da alta intensidade que o jogo exigia, né? Mas, cara, o único jogador que conseguiria segurar a bola ali na frente era o Pedro. O Samuel Lino, que é o cara do desafogo ali de ir pra cima, do drible, do último drible, Samuel Lino não tá jogando nada. Ele só correria. Sinceramente, o Samuel Lino é só correria. O cara não marca gols. Vamos analisar bem. O Samuel Lino é aquele cara que não é artilheiro, que não marca gols, só vai pra cima na correria. E o Carrascal, outro cara meia de origem ali mais para dar passe para gol. O Arrascaeta é aquele cara que esse ano tá vivendo uma temporada maravilhosa, que é um meia atacante que tá praticamente jogando centroavante, tá marcando muitos gols, mas ainda assim é um meia. Aí, quem mais ali na frente ali, cara, que ele colocou nesse jogo? Ele veio com o Carrascal, ele veio com o Samuelino, ele veio com o De Arrascaeta. E cadê o centroavante? Cadê o centroavante? E tipo, assim, uma coisa que eu não entendi também é porque eu não entendi e continuo não entendendo. Por que que o Felipe Luiz sempre prioriza mais o Bruno Henrique e não o Pedro? Cara, o Bruno Henrique, tudo bem, o Bruno Henrique tem uma história maravilhosa no Flamengo, mas pra mim o Bruno Henrique praticamente é um jogador aposentado. E o Pedro? O Pedro é aquele cara que ainda marca muitos gols, cara. O cara é goleador, desde sempre foi e agora ainda é goleador. Olha o absurdo de gol que o Pedro já fez, mesmo depois dele ter voltado machucado e com pouquíssimas chances que ele teve de jogar no time titular. O Bruno Henrique, aliás, o Felipe Luiz opta muito pelo Bruno Henrique. E nos últimos jogos, ele sempre coloca, por exemplo, o Samuel Lino, que não tá jogando nada, e deixa o Pedro no banco. Não faz muito sentido. Tudo bem que ali a posição do Samuel Lino não tem muita gente para jogar por ali melhor do que ele. Mas o centroavante de origem como o Pedro, cara, não pode ficar de fora num jogo desse como contra o Cruzeiro. Por exemplo, olha o tanto de bola que o Flamengo jogou na área. Bolas alçadas na área, bola passando dentro da pequena área ali e não tinha ninguém para botar a bola para dentro. Uma bola mesmo que o Arrascaeta chegou e não conseguiu. Cara, aquela bola o Pedro não perderia.
Sinceramente, o Pedro não perderia. E é uma pena, né? É uma pena que o Felipe Luiz não está colocando o Pedro para jogar. Porque, cara, pessoal, sinceramente, nesse Brasilzão de meu Deus aí, no futebol brasileiro, não tem nenhum cara melhor do que o Pedro em definições. Agora tem o Vitor Roque, né, que tá fazendo muitos gols, mas o Pedro estava deitando e rolando há muito tempo aqui nesse Campeonato Brasileiro. E não somente no Brasileiro, né, todas as competições. O Pedro estava, sinceramente, sempre era um dos melhores jogadores, sempre artilheiro em tudo, artilheiro em Libertadores, artilheiro em Copa do Brasil, artilheiro no Brasileirão. Então, como que vai deixar um cara desse no banco? O Pedro, qual foi a última vez que o Pedro jogou o jogo titular? E quando joga, ele tira os meias. Aí como é que o cara vai marcar gol sendo que não tem aqueles meias de origem para enfiar a bola para ele? É muito complicado. É muito difícil da gente entender essa tática do Felipe Luiz. Tudo bem que ele é um técnico que está iniciando, a gente tem que ter paciência e tal. Mas se a gente for analisar bem, o Felipe Luiz ainda é um estagiário, um técnico estagiário. Ele está começando e está começando muito bem, né? Tá indo bem no Flamengo, tá indo bem. O time do Flamengo é líder do Brasileirão, isso é indiscutível que tá indo bem. Mas, pessoal, esse jogo contra o Cruzeiro, aquele jogo contra o Vasco, aquele jogo contra o Grêmio, aquele jogo contra o Ceará, eram jogos para ganhar os 3 pontos. O Cruzeiro jogou muita bola, sinceramente. Para mim, o jogo não foi páreo. Para mim, o Cruzeiro jogou melhor do que o Flamengo. Ele foi mais. O time do Cruzeiro ele foi muito mais vertical. Para mim, ele foi mais vertical e foi muito mais perigoso ali dentro da área. Pode ver que os caras ali deram a pressão, chutaram não sei quantas bolas consecutivas ali em cima do goleiro Rossi. E ainda bem que o Rossi defendeu várias bolas perigosíssimas. E, e é como eu falei, não dá para deixar um cara que nem o Pedro no banco. Não dá, não dá. Não tem como comparar o Pedro hoje em dia com o Bruno Henrique também. Não tem como comparar o Pedro com o Plata, cara. Não tem como. E o Felipe Luiz sempre vai optar pelo Plata ao invés do Pedro. Sempre vai, sempre. O Plata, pra mim, sim, é um titular indiscutível, tudo bem, cara, mas o Plata não faz gol. Carrascal não faz gol. Luiz Araújo dificilmente faz gol. Samuel Lino não faz gol. Pode ver que o Flamengo tá com uma escassez absurda de gols. Quem que tá marcando gol nesse time? Quase ninguém, só o Arrascaeta. Então tem que ter esse centroavante para poder meter as bolas pro fundo da rede. Se não tiver esse cara para fazer gol, uma hora o Flamengo vai se dar mal. Uma hora o Flamengo vai sentir muita, mas muita falta desse cara e muita falta dos gols. Porque o Palmeiras tá chegando. O Palmeiras tá fazendo gol. O Vitor Roque tá metendo gol com o Flávio Lopes o tempo todo. Por que o Felipe Luiz não consegue botar o Pedro para jogar junto com os outros caras? Por quê? O Dorival Júnior conseguiu colocar o Pedro Gabriel, conseguiu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. E o Felipe Luiz não consegue colocar o Pedro para jogar junto com o Bruno Henrique. Não consegue colocar o Pedro para jogar junto com o Plata, junto com o Samuel Lino. Por quê? Tá faltando o quê? Afinal, é porque ele não gosta do Pedro? É o que tá aparecendo, sinceramente, é o que tá aparecendo. Então é isso, pessoal. Vídeo aqui foi mais uma crítica mesmo, tá? Porque é o que eu tô vendo, né? Eu sou torcedor do Flamengo, então, pra mim, cara, precisa daquele cara matador lá dentro. E é isso. Se inscreve no canal se vocês tiverem gostado do vídeo. E deixa aquele likezão da confiança aí. E hype o vídeo se aparecer esse botão aí pra vocês, tá bom? E comentem também, comentem o que vocês acham do Pedro estar no banco do Flamengo. Que o vídeo tá terminando agora, mas continua nos comentários.